que o texto bíblico diz, esse versículo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Esse tem sido o texto que nós temos conversado aqui durante esse tempo. Começamos na semana passada e o argumento por trás dessa série é o de que muitas vezes a gente vai endurecendo o nosso coração. Ao longo da caminhada, a gente vai fazendo como usamos aqui na semana passada de ilustração, como o ovo. Quando é colocado na água quente, vai endurecendo. E o desafio nosso, a gente viu aqui, é ser como uma cenoura, que é dura, mas que quando é colocada numa água quente, amolece. O nosso desafio é ter um coração mais sensível. A gente conversou na semana passada sobre esse versículo especificamente e sobre os sinais de um coração endurecido. A gente falou sobre esses sinais que estão ali: acomodação, indiferença, desânimo e perda de interesse, perda da alegria e do entusiasmo, afastamento da comunhão, relacionamentos burocráticos, espírito crítico, impaciência. Todos esses são sinais de um coração que vai se endurecendo ao longo da jornada. E o nosso desafio hoje é repensar, então, sobre o nosso coração. Será que o seu coração está endurecido, insensível? Será que a vida levou você a ser muito cético em relação a tudo, em relação ao amor, em relação a Deus, em relação à igreja? O nosso desafio hoje é o desafio de abrir o nosso coração e, conforme o texto diz, ouvir a voz de Deus. Que a gente não endureça o coração quando Deus falar com a gente. Na semana passada, esse foi o foco: falar um pouquinho, caracterizar os processos que levam ao endurecimento do coração. Hoje, a nossa pergunta é outra. A gente vai hoje perguntar quais são os sinais, não de um coração endurecido, mas de um coração em chamas para Deus. O que é ter um coração em chamas para Deus? Você pode ter um coração em chamas para um monte de coisas. Você pode estar super apaixonado, então você está com o coração incendiado para o seu amor. Você pode estar com o coração em chamas para o seu trabalho. Então você pode estar super empolgado, absolutamente envolvido numa questão profissional que está te motivando. Mas a grande questão é: e a nossa relação com Deus? Será que nós também podemos ter um coração em chamas para Deus? Falar sobre esse assunto numa época como a nossa é algo interessante, porque a gente vive num tempo de efervescência espiritual. A gente vive num tempo marcado por muitas expressões culticas as mais diversas. A gente vive num tempo de templos lotados, de cultos os mais diversos. Nós temos aí culto da vitória, culto da conquista, culto do milagre. A gente tem templos que são caracterizados como catedrais do avivamento de Deus, e muita movimentação, muita gente falando em nome de Deus, muita gente pregando um dito coração em chamas, mas que quando são movimentos que, vistos mais de perto, a gente percebe algumas incoerências muito graves. Nem sempre se vive aquilo que se diz crer, nem sempre o evangelho que se prega é o evangelho puro, autêntico que nós temos na Bíblia. E aí a gente tem um paradoxo, porque a gente pode ter muito ânimo, muita emoção, mas isso não ser um coração em chamas para Deus. Foi um sujeito chamado Jonathan Edwards, e nós falamos dele aqui na semana passada, que apresentou para a gente, escreveu ainda no século XVIII um livro muito bacana, que
procura discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus nos movimentos da igreja. É muito interessante que nesse livro ele coloca alguns sinais chamados não confiáveis e alguns sinais confiáveis de uma verdadeira espiritualidade. Ele procura caracterizar, então, alguns movimentos que acontecem. E é interessante que ele diz o seguinte: olha, as emoções são muito importantes, sim, mas elas não são tudo. É possível você chorar, se emocionar, é possível você ir a um culto onde você sai aos prantos, mas aquilo não produzir transformação prática nenhuma. E aí na segunda ou na terça-feira aquilo que você ouviu já foi esquecido. Então as emoções não são necessariamente sinais muito confiáveis. Eu não quero falar sobre a proposta do Jonathan Edwards mais aqui, mas é importante a gente sair daqui hoje com um caminho para esse coração em chamas. O que a Bíblia pode nos dizer? O que a Bíblia pode nos orientar em relação a isso? Como é que a gente pode aquecer o nosso coração, ser sensível em relação à voz de Deus? O texto que a gente vai ler conta a história de um personagem bíblico, talvez o mais conhecido e mais importante personagem bíblico do Antigo Testamento. Embora esse texto esteja no Novo Testamento, ele conta a história desse personagem do Antigo Testamento, que é Moisés. Você já deve ter ouvido falar em alguma vez na sua vida sobre Moisés, pelo menos naquela cena em que abre-se o Mar Vermelho e, enfim, Moisés, você já ouviu falar das 10 pragas do Egito. Todos esses fatos e eventos estão relacionados à figura histórica de Moisés. Pois bem, a história de Moisés traz para a gente alguns elementos muito interessantes para a gente poder discernir o que é um coração em chamas para Deus. Vamos dar uma olhadinha na história de Moisés. O texto diz o seguinte: esse texto está dentro de um discurso, que é o discurso de Estevão, no livro de Atos, e veja o que Estevão, falando para os judeus, disse, recontando a história de Moisés. Olha só que interessante, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa história hoje. Naquele tempo, nasceu Moisés. Esse era o tempo da escravidão do povo hebreu na terra do Egito. O povo havia ido para lá numa ocasião muito especial, mas o povo cresceu, se multiplicou e acabou sendo escravizado pelos egípcios ali naquele lugar. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa.
De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora e o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. A história de Moisés é muito longa, é muito grande, tem muitos elementos. A gente não tem tempo aqui para conversar sobre toda a história de Moisés, mas eu quero destacar a vida desse homem em dois momentos distintos. Esses dois momentos distintos vão nos ajudar a entender o que significa e vão nos ajudar a discernir o que significa algo que vem de Deus e algo que vem só das nossas emoções. Como é que a gente pode discernir alguma coisa que vem de Deus e alguma coisa que vem de nós mesmos? Nós podemos ver isso comparando Moisés em dois momentos de vida. Moisés aos 40 e Moisés aos 80. Essas duas idades são significativas na vida de Moisés. Nós vamos analisar aqui rapidamente a vida de Moisés num fato que aconteceu quando ele tinha 40 anos. E logo depois a gente vai analisar Moisés quando ele tinha 80 anos. Vamos então ao Moisés quarentão. Moisés aos 40. O texto que nós lemos conta de forma muito abreviada e resumida a história mais completa que está lá no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, no capítulo 3. E é interessante que Moisés, aos 40, era um sujeito que se sentia profundamente preparado. O texto diz que ele foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e em obras. Ou seja, Moisés, sendo hebreu, foi criado pela princesa do Egito. E ele próprio se tornou príncipe do Egito. Ele recebeu tudo do bom e do melhor, nunca lhe faltou nada. Moisés estudou talvez na melhor universidade do Egito, com os melhores professores do Egito, recebeu os melhores treinamentos militares do Egito, os melhores treinamentos de MMA, UFC, o que fosse, ele estava pronto para enfrentar qualquer um desses caras que a gente vê hoje por aí, lutando no octógono. Ele se sentia preparado. E ele também, além de se sentir preparado, ele tomou a iniciativa, porque o texto diz que ele decidiu visitar os seus irmãos israelitas, os escravos. E ele, quando chegou, viu que um dos israelitas estava sendo maltratado por um egípcio. E ele então saiu em defesa do seu irmão israelita. Ele partiu em defesa do seu irmão. Ele agiu por conta própria em terceiro lugar, porque o texto diz que ele saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. E no dia seguinte ele foi de novo. Moisés dirigiu-se a dois israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los. Veja, um homem preparado, um homem que toma iniciativa, um homem que age por conta própria e um homem, é claro, que esperava o reconhecimento. O texto diz que ele pensava que seus irmãos israelitas compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los. Você pode acusar Moisés de tudo, menos de apatia. Moisés não era apático. Ele era uma pessoa de iniciativa. Era uma pessoa preparada e ele foi com todas as suas forças, com todos os seus recursos para tentar resolver o problema, para tentar fazer uma diferença. Ele foi tentando com todo o seu coração agir em nome de Deus. O seu coração estava em chamas. Porém, o resultado de Moisés aos 40, qual foi? O texto diz que eles não o compreenderam. O texto diz também que o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Ou seja, Moisés, espera aí, quem é que disse que você é nosso
líder? Qual é a sua autoridade? Você acha que só porque você mora lá no palácio, você tem autoridade para chegar aqui do nada e resolver a parada? Cair de paraquedas aqui no meio da nossa dor e vir livrar a gente? Quem disse que a gente quer ser livre por você? O resultado, o texto diz, Moisés fugiu para Midian, uma terra no deserto, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Qual foi o resultado das ações de Moisés com todo o seu coração em chamas, querendo fazer o melhor aos 40? Primeiro, ele não teve o reconhecimento que esperava. Segundo, seu movimento não deu em nada. E terceiro, resolveu largar tudo e cuidar da própria vida. Você já se sentiu assim? Você dar o seu melhor, você fazer um grande esforço para resolver algum tipo de problema, e aí o que acontece? Isso não dá em nada, as pessoas não reconhecem o seu trabalho, e aí você sente aquele impulso de dizer assim: olha, eu quis ajudar, eu dei o melhor de mim, eu me empenhei, eu não fui apático, não fui indiferente, eu agi, e olha o que eu recebo em troca. Ninguém reconhece. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cuidar da minha vida, porque eu quis ajudar, mas a pessoa precisa querer ser ajudada. Então, eu vou cuidar da minha vida, fazer as minhas coisas, forrar a minha cama, comprar a minha casa, cuidar da minha profissão. Muitas vezes acontece assim com a gente. Fazendo a obra de Deus, muitas vezes a gente não tem o reconhecimento que esperava ter. E aí, muitas vezes a gente resolve que, olha, trabalhar para Deus é um negócio bem complicado. É melhor eu ir cuidar da minha própria vida. Deixa eu resolver os meus problemas, deixa eu cuidar da minha vida particular. Nada, esse negócio de se dar para os outros, isso aí não está com nada, eu tenho que cuidar da minha vida. Moisés agiu assim, foi para o deserto, foi para o exílio, e no exílio ele ficou por 40 anos. 40 anos em que ele foi para cuidar da própria vida. O texto diz que ele teve 2 filhos, ele casou, ele criou ali uma comunidade ao seu redor, até que 40 anos depois, quando Moisés está com seus 80 anos, alguma coisa extraordinária acontece. Nós vamos ver a cena de um desenho animado chamado Príncipe do Egito, que retrata exatamente essa cena que aconteceu e que mudou drasticamente a vida de Moisés aos 80. Vamos dar uma olhadinha aqui? Essa história tem alguns elementos que transcendem a nossa compreensão, algumas coisas que não podem ser simplesmente explicadas, elas precisam ser vividas. É preciso sentir com o coração o que essa história traz. Existem 3 momentos nesse diálogo que eu queria trazer para que você pudesse perceber muito claramente a diferença entre o Moisés aos 40 do Moisés aos 80. O texto que nós lemos, e você viu essa cena, diz que depois de 40 anos em que Moisés estava cuidando da sua própria vida, fazendo as suas coisas, constituindo família, e eu imagino que provavelmente durante esses 40 anos ele havia esquecido completamente de todas as suas pretensões que um dia o seu coração tinha tido de ser e fazer alguém realmente, fazer alguma coisa realmente significativa. Moisés já havia se acostumado com a sua vida no deserto. Mas o texto diz que, de repente, não por iniciativa de Moisés, Moisés toma consciência da presença de Deus. Ele vê um arbusto no deserto pegando fogo, e esse arbusto que pegava fogo, ele não se consumia, ele não queimava. É um paradoxo, ele queimava e não queimava. Tinha fogo, mas não queimava.
Moisés então fica atônito, e eu acho muito interessante essa expressão que é usada aqui no texto, porque a gente vê primeiro que ele fica atônito, e depois que ele, tremendo de medo, não ousava nem olhar. Eu imagino que Moisés já tinha passado por aquele arbusto N vezes, ele já tinha passado por ali em muitas ocasiões, e nunca aquilo tinha chamado a atenção dele. Mas um belo dia, o comum se torna sagrado. Um belo dia, aquilo que é rotineiro, aquilo que é ordinário, se torna extraordinário. Um dia, os olhos de Moisés contemplam alguma coisa especial, que o texto classifica como sendo a presença de Deus. E, gente, um coração em chamas começa justamente com essa presença de Deus, com a consciência dessa presença. E é muito interessante que não foi por iniciativa dele. Eu fico achando o que é mais incrível nessa história é que o que nós temos aqui não é um culto em que Moisés sai da sua casa e ele se prepara emocionalmente, ele está com fome, ele está com sede de Deus, ele está predisposto a se emocionar, ele está predisposto a ver um milagre. Não! Moisés saiu de casa, o texto diz, para cuidar das ovelhas do seu sogro. Ele não tinha nenhuma pretensão religiosa, ele não tinha nenhuma pretensão espiritual, ele não tinha planejado nada, ele não organizou nenhum culto. No entanto, Deus toma a iniciativa, e aqui está a primeira grande verdade: um coração em chamas não é produzido pelo homem, é alguma coisa que Deus faz na vida do homem. Muitas vezes, o que nós temos visto como coração em chamas não passa de um movimento humano. O que nós temos aqui é algo absolutamente extraordinário, é a presença inexplicável de Deus. São coisas que você não consegue explicar, você simplesmente consegue contar. E você talvez saiba e tenha na sua história momentos na sua vida em que você não consegue explicar o que acontece, mas você sentiu alguma coisa especial no seu coração. E, gente, essa sensação, essa consciência de que existe um Deus, e que esse Deus está vivo, e que esse Deus interage, e que esse Deus vem ao nosso encontro, chama a nossa atenção, é algo extraordinário, é um mistério. E sabe o que é impressionante nessa história também? É que muitas vezes a gente não quer mistério, a gente quer um Deus absolutamente explicável, a gente quer um Deus que se enquadre nos nossos pressupostos, a gente quer um Deus dentro da caixa, a gente quer um Deus que seja facilmente compreendido. E muitas vezes a gente tenta manipular as informações para adequar Deus dentro de nós. Mas sabe o que acontece? O texto aqui diz para a gente que Deus é completamente inexplicável. A começar dessa planta. O que acontece ali é inexplicável. Uma planta que queima, mas não queima. Pega fogo, mas ela não se destrói. Aliás, Deus ele faz isso de vez em quando com a gente. Ele aquece, mas ele não destrói. É um Deus que queima, mas é um Deus que preserva. Aquele arbusto saiu absolutamente intacto, mas ele foi modificado ao mesmo tempo. O que acontece é que hoje existe uma espécie de trivialização do sagrado. E quem falou sobre isso foi, há muito tempo atrás, num texto da revista Ultimato, chamado Igrejas Também Morrem. Quem falou sobre isso foi Ricardo Gondim. E eu separei um parágrafo daquilo que ele falou como trivialização do sagrado. Olha o que ele disse: se nos acostumarmos com o mistério de Deus e trivializarmos sua presença, acabaremos colocando-o na mesma categoria dos nossos encontros mais corriqueiros, daqueles que podem ser adiados ou não, dependendo das nossas conveniências. Acabaremos entediados de Deus. E sabe o que acontece hoje? Tem muita gente entediada de Deus. Tem muita gente que vive à procura de fortes emoções.
e que vai para a igreja como quem cheira cocaína. Ele quer uma excitação ao limite, ao extremo. Gente, Deus, ele não pode ser controlado. Ele não pode ser explicado. Ele precisa ser experimentado, percebido, na experiência do dia a dia. O que Moisés experimenta aqui e que aquece o coração dele, é interessante que o texto diz, ficou atônito, tremendo de medo, não ousava olhar. Veja a postura. Muitas vezes a gente tem hoje uma postura muito arrogante. Eu me lembro que uma vez eu estava caminhando, eu estava ainda fazendo seminário, eu no caminho, ouvindo rádio no carro, e eu ouvi um programa de um culto de uma igreja evangélica, e o pastor, muito inflamado, ele dizia o seguinte: Deus me escuta porque eu não sou palhaço. E eu fiquei pensando, tá aí um verdadeiro palhaço. Como é que a pessoa ousa a falar uma coisa dessa com o Criador? Pessoas que chegam para Deus determinando: Senhor, determino que o Senhor faça isso. Quem somos nós para determinar alguma coisa para Deus? Sabe o que é isso? É falta da consciência da presença de Deus. Será que a gente tem consciência da presença de Deus? De quem Deus é, Criador de todo o universo? E de repente Ele vem ao nosso mundo, Ele nos comunica a sua palavra, Ele vem ao nosso encontro, aquece o nosso coração. Foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés não se planejou, mas Deus já tinha planejado. Eu posso dizer o seguinte: Moisés já tinha desistido, mas Deus não tinha desistido de Moisés. E é isso que acontece. Muitas vezes na caminhada o nosso coração endurece ao ponto da gente desistir. Mas eu quero dizer para você hoje que, assim como aconteceu com Moisés, Deus não desistiu. E que muitas coisas que você poderia considerar como sendo um acaso, de repente, é a forma como Deus está vindo ao seu encontro. Para Moisés, ele apareceu num arbusto que queimava. Pode ser que para você ele tenha aparecido de outra forma. Ele tem aparecido das formas as mais diversas para chamar a sua atenção. E aí então, nesse momento vem o segundo detalhe dessa história. Porque o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. O que significa essa expressão, tire as sandálias? Por que Deus diz a Moisés: Moisés, tira as sandálias, porque o lugar em que você está é terra santa? Qual é o sentido disso? De que maneira isso pode nos ajudar a entender um coração em chamas? Alguns estudiosos e intérpretes da Bíblia remontam esse costume de tirar as sandálias às práticas mais primitivas orientais. E dizem que naquela cultura os escravos andavam descalços. E apenas as pessoas livres, os filhos da casa, é que podiam andar com sandálias. Tirar as sandálias, então, seria um sinal de humildade. É engraçado que hoje o Pânico fala que você tem que colocar as sandálias da humildade, mas na verdade é o contrário. O texto diz: Moisés, tira as sandálias, não coloca. Porque na Bíblia o sinal de humildade, de você assumir uma postura quase que de um escravo, é tirar a sandália, porque o escravo andava descalço. Só que existe algo mais também nesse texto. Além de ser um sinal, um símbolo aqui da humildade requerida para um encontro com Deus, esse texto também vai além, porque é um texto em que o próprio Senhor explica: porque o lugar em que você está é terra santa. Ou seja, o ato de tirar as sandálias está relacionado com o fato de que o lugar, não o lugar geográfico, mas porque Deus está naquele lugar, naquele momento, é um momento sagrado. Por isso ele precisa tirar as sandálias. Talvez a gente possa entender isso da seguinte maneira. Quando a Juliana teve, a gente teve a Gabi e a Rebeca, eu assisti a cirurgia cesariana da Juliana na sala de parto. E eu me lembro que quando eu estava para entrar, o médico chegou para mim e me deu lá um monte de roupa e um
monte de roupa branca, aquele aventalzão, e no pé ele me deu uma espécie de uma pantufa, uma touca que coloca no pé, e ele falou, coloca tudo isso aí, depois vai lá, lava a mão. E eu fiquei pensando, olha, na verdade eu tive que me limpar para preservar a vida naquele momento. Você já viu como é que o médico se limpa para ir para uma sala de cirurgia? Como ele lava suas mãos, como ele entra de costa, depois que ele lavou as mãos ele não pode mais tocar em nada. Tudo ali é sagrado, porque é limpo, precisa ser limpo, não pode ter nenhum tipo de impureza. É por isso que Moisés precisa tirar as sandálias. Por quê? Porque as sandálias de Moisés estão com uma poeira acumulada. As sandálias de Moisés trazem com ele a poeira que ele trouxe ao longo da vida. Jesus uma vez disse aos seus discípulos, olha, preguem o evangelho em determinada cidade, se não aceitarem, se não ouvirem, se recusarem, o que vocês devem fazer? Você até deve fazer o que goleiro faz assim na trave, quando ele, já viu como é que goleiro faz? Ele sacode o pé assim para tirar toda a poeira da sandália, porque você não deve levar nem a poeira daquele lugar. E de repente, gente, a compreensão que nós vamos ter aqui sobre um coração em chamas, sobre o símbolo de tirar as sandálias, é entender que isso é um processo de santidade em que nós precisamos deixar para trás toda a poeira acumulada. É um sinal de reverência diante da santidade de Deus. Além de humildade e da postura de servo, é também um despojamento. Sabe por quê? Porque ao longo do tempo a gente vai acumulando poeira. Poeira aqui pode ser os nossos pecados, pode ser costumes. O Newton Bonder, um rabino judeu, tem um livro muito interessante chamado Tirando os Sapatos. E é fruto de uma viagem, uma peregrinação que ele fez, seguindo lá o caminho de Abraão, de Ur até Hebron, e ele usa essa expressão tirar os sapatos como sendo uma necessidade que nós temos de nos livrar de conceitos e preconceitos que nós carregamos em relação ao mundo, porque isso acaba nos afastando das outras pessoas. O que Deus está dizendo para Moisés aqui? Moisés, você precisa se livrar do seu passado, tudo aquilo que você acumulou. Moisés, eu sei que você fracassou quando você tinha 40, mas sabe o que? Tira essas sandálias dos 40. Está na hora de trocar as sandálias, está na hora de aprender alguma coisa nova, está na hora de você se abrir para uma experiência nova na sua vida, está na hora de você abandonar costumes antigos, está na hora de você abandonar tanto o sucesso quanto o fracasso. Porque o sucesso te prende de certa forma à nostalgia, o fracasso te prende porque você não consegue mais tentar de novo, você está aprisionado por uma experiência que deu errado. Moisés, tira essas sandálias, tira todo esse pecado que está na sua vida. A minha presença, que você já tem consciência dela, exige santidade, existe você se abrir para algo totalmente novo que eu tenho para você. Será que você que está aqui hoje não está num momento de vida em que Deus está dizendo para você assim, olha, tira as sandálias, tira, se desfaz, se desarma de toda a sua experiência passada, de todas as suas tentativas, de todos os seus pseudo-avivamentos espirituais que você teve antes, porque o que eu quero te dar agora é algo diferente. Então, de repente, Deus está falando para você hoje o mesmo que disse para Moisés quando ele tinha 80. Tire as sandálias. Isso é reverência diante da santidade de Deus. Alguns inclusive dizem que alguns sacerdotes de religiões primitivas se apresentavam diante da divindade completamente nus, porque o entendimento era que Deus nos vê por inteiro, então toda a nossa roupa ela é praticamente um obstáculo para essa relação. É óbvio que eu não quero entrar no detalhe disso, mas porque senão a gente vai criar uma igreja aí do nudismo, não é esse o propósito, mas o que eu quero dizer é que
a simbologia de tirar as sandálias é poder você também se desarmar e você poder ser mais verdadeiro, mais transparente, mais sincero. As sandálias, de certa forma, nos protegem, mas elas também tiram a nossa sensibilidade de pisar na terra e de sentir realmente como é o solo. Moisés precisava experimentar aquele solo que ele estava pisando. Tire as sandálias, é a segunda coisa. Então, em primeiro lugar, a gente viu aqui, a gente tem a consciência da presença de Deus, que aquece o coração. Em segundo lugar, a gente tem uma reverência diante da santidade de Deus. E em terceiro lugar, olha que interessante. Olha o que Deus diz a Moisés: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora, Moisés, e eu o enviarei de volta ao Egito. Eu acho muito legal que nesse movimento, quando Deus se revela e Moisés ameaça chegar na sarça, Deus diz: Moisés, para, não se aproxima, tira as sandálias, porque o lugar em que você está é terra santa. Ou seja, diante da presença de Deus, o primeiro movimento é o de recuo. É um movimento de você, opa, peraí, você tem consciência clara do que é isso? De Deus, da presença de Deus, da santidade de Deus. Só que agora, uma vez que Moisés tira as sandálias e Moisés se abre para essa experiência com Deus, o convite é: venha agora, Moisés. Agora que você tirou as sandálias, você pode vir. Venha. E aí, olha o que o texto diz: eu o enviarei de volta ao Egito. Gente, eu acho que Moisés estava até gostando do papo. Mas quando Deus chegou e falou: eu o enviarei de volta ao Egito, Moisés travou. Como assim voltar, Senhor, ao Egito? Senhor, eu só tenho consciência de como é que eu tive que sair daquele lugar. Você tem consciência do risco que eu tomei ali? Eu fui lá, eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor, aqueles caras não quiseram saber de mim, deu em nada, o resultado foi horrível. Como assim volta para o Egito? Jamais, Senhor, eu vou voltar para aquele lugar. Aquele lugar não é mais meu. Aquilo é um lugar perigoso, é o lugar de onde eu saí. Como é que o Senhor está querendo que eu volte justamente do lugar de onde eu saí? E aqui há algo fantástico. Porque um coração em chamas não é só um coração que é cheio da presença de Deus. Um coração em chamas é um coração disposto a se engajar na missão de Deus. A ação é em resposta ao chamado de Deus. Gente, isso é extremamente importante. Porque ao longo da história da igreja, poucas foram as vezes em que a igreja encontrou um equilíbrio entre a santidade e o seu chamado de ir ao mundo. Porque a santidade significa sair do mundo. E o envio, o chamado significa vai de volta ao mundo. Como assim? Sair ou ir? Isso é o que alguns caracterizam como duas grandes dimensões da igreja. A igreja, ela é santa, mas ela também é apostólica, porque a palavra apóstolo significa enviado. E a apostolicidade da igreja tem a ver com a sua missão diante do mundo, de ir ao mundo. Deus estava querendo redimir aquele povo escravo, e o instrumento que ele ia usar seria Moisés. O que é interessante é que no primeiro momento, Moisés aos 40 queria, a iniciativa foi dele. Agora, aos 80, ele não queria. A iniciativa foi de Deus. Essa questão da dupla identidade de igreja é muito bem trabalhada pelo John Stott. Eu queria só colocar um texto dele rápido aqui, em que ele explica isso. Veja só, quando eu falo de dupla identidade, quero dizer que a igreja é um povo que foi chamado para sair do mundo a fim de adorar a Deus. E ao mesmo tempo é enviado de volta ao mundo a fim de testemunhar e servir.
Estas são, de fato, duas marcas clássicas da igreja. De acordo com a primeira, a igreja é santa, separada para pertencer a Deus e para adorá-lo. Conforme a segunda, a igreja é apostólica, enviada ao mundo em sua missão. Por outro lado, nós poderíamos dizer que a igreja é convocada por Deus para ser simultaneamente santa, diferente do mundo, e mundana. Não no sentido de assimilar os valores e padrões deste mundo, mas no sentido de renunciar ao seu pertencer a outro mundo, tornando-se, ao invés disso, total participante da vida deste mundo. Eu acho isso extremamente importante para a nossa compreensão do Evangelho. Porque o que Deus está chamando, explicando aqui para Moisés é o seguinte: Moisés, de fato, o Egito é um lugar de escravidão. O Egito é um lugar onde o mal impera. Você saiu de lá. Mas acontece que eu ainda tenho pessoas para tirar de lá. E eu quero que você seja o meu instrumento para isso. Portanto, eu quero que você vá até lá. Você já percebeu o quanto está envolvido nisso e as implicações para nós? Muitas vezes a igreja, em nome da sua santidade, em nome de não deixar que o mundo entre nela, criou uma série de muros e paredes impedindo os cristãos de se relacionarem com qualquer coisa que seja do lado de fora. Então a igreja, os cristãos não podem isso, não podem aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro, não pode nada, porque é o perigo do mundo. Por outro lado, muitas vezes a igreja, na tentativa de ser relevante, na tentativa de trazer uma mensagem legal, ela acaba perdendo a sua santidade, perdendo a sua integridade. A igreja é chamada para as duas coisas, ao mesmo tempo que ela é chamada para ser íntegra, ela é chamada também para ir ao encontro do pecado, da miséria, da pobreza. Gente, nós temos aqui dois momentos distintos na vida de Moisés. Moisés, aos 40, se sentia preparado, tomou a iniciativa, agiu por conta própria, esperava o reconhecimento, mas fracassou, desistiu e fugiu para o exílio. Cheio de fogo, o seu fogo apagou. No entanto, Moisés, aos 80, a iniciativa é de Deus, ele não se sentia preparado, ele agiu apenas em resposta ao chamado de Deus e participou do projeto de redenção de Deus. E é muito gozado quando, lá no livro de Êxodo, na história original, a gente encontra o seguinte: Moisés começa a dar desculpas. Senhor, eu não estou preparado. O discurso completamente diferente daquele de 40 anos antes. Ah, não, Senhor, eu estou preparado. Agora ele diz: Senhor, eu não estou preparado. E ao invés de Deus dizer para Moisés assim: não, Moisés, você está preparado. Não, Moisés, agora é a sua hora, mano. Agora sim, Moisés, você passou 40 anos aqui no deserto, você já conhece bem o deserto. Como vai ter que voltar para o deserto? Então era preciso que você trabalhasse um pouquinho. Agora você está preparado. Em momento algum você vê na Bíblia a voz de Deus dizer assim: Moisés, você está preparado. A desculpa de Moisés é: Senhor, quem sou eu? Sabe o que Deus diz? Moisés, eu irei contigo. Eu sei, Moisés, você não é nada mesmo não. Você não é nada. Você está absolutamente... Quem sou eu? Eu digo, nada. Você, com a sua própria força, o que conseguiu? Matar um egípcio, causar revolta no resto dos israelitas, fracasso total. Isso é você. Mas agora, Moisés, é diferente. Porque na primeira vez você foi sozinho. E agora você vai comigo. E o que importa não é o que você é. O que importa é o que eu sou. E se eu estou com você, você pode ir. E você vai. E vai dar certo, porque eu vou com você. Gente, isso é fantástico. Porque é isso que faz toda a diferença para a gente discernir entre algum movimento que é de Deus e algum movimento que não é. A nossa pergunta de hoje, então, pode agora ser respondida. Quais são os sinais de um coração em chamas para Deus? São 3 os sinais de acordo com essa história. O primeiro é uma consciência profunda da presença de Deus. Quando aquilo que é comum se torna sagrado. Quando aquilo que é absolutamente ordinário
se torna especial. Pode ser qualquer coisa. E eu já contei aqui a história de uma amiga nossa lá da Igreja Luz do Mundo, que uma vez, querendo se suicidar, já tinha definido que ia cometer suicídio. E ela, durante a manhã, vai até a geladeira pegar umas batatas para fazer um almoço. E quando ela pega a primeira batata, vem em uma forma de coração. Ela olha para a batata e Deus fala com ela através da batata, que ele amava ela. E ela então aborta aquela missão suicida. Veja, Deus apareceu para Moisés numa sarça. Ele tomou consciência da presença de Deus numa sarça. E você, Deus pode mostrar a presença dele a você, chamar a sua atenção através de uma batata, através de uma enfermidade, através de um momento muito feliz da sua vida, através de uma coincidência extraordinária. Deus pode chamar a sua atenção. O fato é que o nosso coração, ele só estará em chamas quando, pela iniciativa de Deus, ele vier ao nosso encontro. E eu gosto muito de dizer isso. A religião é o homem em busca de Deus. Mas a fé cristã genuína é Deus em busca do homem. A questão não é se você vai encontrar Deus. A questão é se Deus vai encontrar você. Consciência da presença de Deus. Segundo lugar, segundo sinal, então, reverência diante da santidade de Deus. É preciso tirar as sandálias. É preciso ter a disposição de viver o novo, de abandonar o velho. É engraçado que essa coisa de abandonar significa dizer não. Gente, dizer sim para Deus significa dizer não para algumas coisas. Não adianta a gente querer dizer sim para tudo. Ao contrário do que o que é politicamente correto ensina, nem todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma impossibilidade filosófica. Para você experimentar o que Deus tem para você, é preciso que você diga não a algumas coisas. Tirar a sandália, se abrir para o novo, se desarmar diante de alguma coisa nova que Deus está colocando no seu caminho. E em terceiro lugar, o engajamento na missão de Deus, porque é preciso voltar ao Egito. E a pergunta é: qual é o seu Egito? Para onde que Deus quer te enviar? E pode ser exatamente o lugar de onde Ele te tirou. E você diz: Senhor, voltar lá não é fácil, não. De fato não é. Mas lembre-se do que Ele disse a Moisés: Moisés, eu irei contigo. Eu vou com você. Engajamento na missão de Deus. Reverência diante da santidade de Deus. Consciência da presença de Deus. Quando esses três elementos eles se combinam, sabe o que acontece? O seu coração é incendiado. O primeiro amor é renovado. E você fica absolutamente motivado para aquilo que Deus está colocando no seu caminho. É um chamado do qual você não tem escolha, porque o seu coração vai te impelir a isso. Uma vez que você tem a consciência da presença de Deus, uma vez que você tira a sandália, se abre para o novo de Deus e Deus te chama, meu irmão, simplesmente acolha esse chamado e obedeça, porque Deus é extraordinário, Ele quer o melhor para a sua vida e eu quero o melhor para mim. Eu creio que você e eu queremos ter um coração em chamas de novo. Não queremos ter um coração endurecido, mas queremos ter um coração maleável, sensível. Mas queremos que isso seja uma obra de Deus, não uma obra de homens. É por isso que o versículo da nossa série diz, e eu acho que a gente já pode repetir todos juntos, é o versículo da nossa série: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Vamos repetir esse versículo? Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Se vocês ouvirem a minha voz, pode endurecer à vontade, não tem problema nenhum.
Tá bom? Agora, se vocês ouvirem no seu coração a voz de Deus, de fato, abram o coração. Não endureçam. Abram o coração para receber aquilo que Deus quer para vocês. Vamos orar para a gente participar juntos da Santa Ceia. Nosso Pai, nós te rendemos graças porque através da história de Moisés nós podemos perceber que o Senhor se importa conosco. Muitas vezes nós somos como Moisés. Fugimos para o exílio, desistimos de qualquer tipo de envolvimento mais sério. Vamos cuidar da própria vida, dos nossos negócios, ganhar dinheiro. E de repente o Senhor aparece. Aparece no nosso caminho, se revela de novo a nós, nos dá uma segunda chance e nos chama para o Senhor e para fazer a tua obra. E eu queria te pedir que o Senhor amoleça o nosso coração, que a gente não tenha aqui hoje um coração duro, mas que a gente saia daqui revigorado, com uma esperança nova, disposto a ser uma pessoa diferente, a crescer, a viver, Pai, com a consciência da tua presença, que essa espiritualidade não seja simplesmente um detalhe na nossa vida, mas que em todos os momentos a gente tenha consciência de que o Senhor está conosco, que o Senhor está se revelando, aparecendo, nos chamando a atenção. Nos ajuda, Pai, a sermos sensíveis a essa tua voz e a sairmos daqui hoje de forma diferente. Sairmos descalços, sairmos sem as nossas sandálias, abertos para uma nova experiência, um novo começo, uma nova descoberta. Essa é a nossa oração em nome do teu Filho Jesus. Amém. Grato eu sou, libertas em amor, libertas, somos libertas, sendo bom, libertas, grato sou, libertas em amor, libertas.